Todo ano, aproximadamente 350 mil pessoas caem na malha fina por cometer algum erro no preenchimento da declaração do imposto de renda. As dificuldades mais comuns foram levantadas pela UI, que por ano administra mais de 6 mil declarações. A gente está aqui com o Antônio Gil, que é sócio da área tributária da UI, e vai listar essas 7 pra gente. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Natália? Então, Antônio, quais são os principais pontos aí de erro que o contribuinte comete? Olha, a gente identificou como principais informes de rendimento, relacionados a informes de rendimentos, tributos cuja a obrigação está a cargo do contribuinte de calcular e recolher o imposto. Também a gente fala dos empréstimos e doações, tanto para dependentes quanto até para terceiros, onde a gente declara despesas como dependentes, ainda há muita dúvida sobre isso, previdência privada, e aí a gente entra aí em fichas patrimoniais, fechando aí com financiamento imobiliário. Então vamos entender um pouquinho melhor o que as pessoas fazem de errado e qual que é a forma correta. Você coloca aí o informe de rendimento em primeiro lugar. Qual que é o erro, Antônio, e como que as pessoas devem fazer? Natália, a gente observa que dentro do informe de rendimentos a gente pode estar falando de informes de rendimentos com relação a trabalho assalariado, a gente pode estar falando aí de rendimentos que são provenientes de rescisão contratual, muita gente que deixou seu emprego, né? Aluguéis que provêm de pessoa jurídica, então você tem informe de rendimento para isso, rendimentos que são provenientes de bancos, né? Aplicações financeiras, etc. E também a gente pode falar das ações. Ações em bolsa de valores, a gente recebe muito extrato e precisa trabalhar para saber onde e como tratar essas informações. Vamos começar falando de trabalho assalariado? O trabalho assalariado, ele precisa ser suportado uma vez ao ano pelo famoso informe de rendimentos anuais que o empregador precisa fornecer aos seus empregados. É com base nesse documento muito importante que você vai verificar aonde estão as fichas que você vai preencher. Porque no informe de rendimentos de uma relação de trabalho, você vai encontrar rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e até mesmo pagamentos que foram feitos que podem ser utilizados como dedução. Outro ponto também é quando a gente trabalha o caso de rescisão contratual. Numa rescisão contratual, por mais que você tenha vários formulários, inclusive, por exemplo, formulários que indiquem o saque do FGTS e outras informações com caráter indenizatório, elas estão também consolidadas em informe de rendimento. Solicite para o seu empregador aonde está o informe contendo os dados da sua rescisão, porque não vai caber ao contribuinte, nesse caso, ficar tentando descobrir o que foi tributado, o que era isento, e aí, nesse caso, sempre vale a pena a orientação do informe de rendimentos e você também tirar dúvidas com relação ao FGTS, ponto que, por exemplo, é não tributável. Outro ponto também interessante é com relação a aluguéis. Quando os aluguéis eles são provenientes de pessoa jurídica, ou seja, o locador é uma pessoa física, mas ele recebe de uma pessoa jurídica, que é o locatário, ele precisa ter um informe de rendimentos da pessoa jurídica que aluga esse imóvel. Por quê? Porque não só as informações vêm consolidadas, como se houver imposto, é o locatário que vai fazer a retenção do imposto de renda na fonte. E o locador, pessoa física nesse caso, por exemplo, vai precisar desse informe para adequadamente declarar. Outro informe também interessante com relação à locação é quando você tem uma taxa de administração. Você precisa também receber essa informação do administrador para saber quanto você paga para administrar o seu imóvel, porque isso também é um ponto dedutível, é um valor dedutível do seu aluguel. A gente vai falar agora de bancos. Você sabe que existem aplicações que estão sujeitas à tributação, há outros investimentos que não estão sujeitos à tributação. Um exemplo clássico de não sujeição à tributação é a poupança. Os rendimentos da poupança estão isentos. Já rendimentos de aplicações financeiras, como renda fixa, por exemplo, estão sujeitos a uma tributação exclusiva e definitiva. Ou seja, o imposto ele não vai ser mais restituído para o contribuinte. Vai fazer o quê? Em vez de você pegar os extratos mês a mês e tentar conciliar, pegue o informe anual do seu banco e, finalmente, a gente pode falar também de rendimentos de ações. Os rendimentos de ações eles precisam ser cautelosos porque eles provêm muitas das vezes diversas notas de corretagem e é o contribuinte muitas das vezes que precisa fazer a movimentação de ação, verificar se houve ganho de capital, eventualmente ter recolhido ao longo do ano o ganho de capital nas ações. E na declaração de imposto de renda, a gente vai ver, essas informações vêm de forma consolidada. Um exemplo, você vai informar o lucro em determinado mês, o prejuízo em outro mês, exemplo.
E você não vai precisar descrever cada operação que você fez. Essas operações ficam nos bastidores, ou seja, ou você fez ou alguma corretora, por exemplo, auxiliou nessa tarefa. Antônio, mas apesar da poupança não ser tributável, a gente precisa informar ali quanto que tinha naquela caderneta, certo? Natália está certíssimo. E é também no informe do banco que você vai verificar o saldo daquela poupança em 2 momentos. Nesse caso, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018. E por que isso é tão importante? Porque também funciona para um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que é o fluxo patrimonial, o fluxo de caixa do indivíduo. O quanto ele recebe ao longo do ano, o quanto ele gastou ao longo do ano. E o segundo ponto, Antônio, é aquele caso dos tributos em que o cálculo tem que ser feito pelo contribuinte, não é mesmo? Como é que fica essa situação? Normalmente são feitos pelos contribuintes os tributos que são devidos por uma renda que vem de pessoas físicas ou eventualmente que venham de fontes situadas no exterior. Ou seja, são aqueles que você não tem uma pessoa jurídica que é responsável por fazer esse recolhimento antecipadamente. É o próprio contribuinte que vai analisar, verificar o que é tributável ou não e fazer o cálculo mensalmente, se for devido, do tributo e recolhê-lo. Um exemplo clássico, Natália, rendimentos de aluguéis. Os rendimentos de aluguel, quando são feitos para uma pessoa física, eles precisam ter a sua tributação recolhida através do carnê-leão. E é o contribuinte que recebe de outra pessoa física essa renda que tem que apurar esse valor e calculá-lo. Na declaração, Natália, é só um momento de você informar. Tanto informar o quanto você recebeu de aluguel, que nesse caso é um rendimento tributável, quanto você informar o quanto você recolheu de carnê-leão. Outro ponto também muito importante, e a gente vê isso acontecendo cada vez mais, são os profissionais autônomos. Os profissionais autônomos que prestam serviço a pessoas físicas. Esse recebimento do trabalho não assalariado pelo autônomo, ele precisa ser analisado e tributado pelo próprio contribuinte. Ou seja, aquele profissional autônomo precisa, no mês a mês, fazer o cálculo do que é tributável, do que não é tributável. Existem despesas que podem ser deduzidas, por exemplo, livro caixa, né? As despesas para poder oferir aquela renda, muitas delas são dedutíveis, mas é o contribuinte que faz esse cálculo. Ainda no tocante a esses tributos cuja obrigatoriedade de cálculo e recolhimento ela é feita pelo próprio contribuinte, a gente tem, por exemplo, os casos de ganho de capital na venda de bens móveis e imóveis. No caso de imóveis, por exemplo, o contribuinte precisa ainda preencher uma ferramenta acessória, um programa acessório chamado GCAP. Nesse caso, o GCAP é o GCAP de 2018, porque a gente está falando da declaração referente a 2018. Ou seja, Natália, você verifica, se você teve a venda de um imóvel ao longo do ano e teve imposto a ser recolhido, o GCAP já deveria estar preenchido. Se houve imposto, o imposto já deveria ter sido recolhido com um código apropriado. Agora, na declaração, Natália, é só o momento de você informar. A tributação já aconteceu ao longo do ano. No caso de ação em bolsa, mesma coisa. É ao longo do ano que você precisa ver os limites máximos, né? No caso de ações em bolsa no Brasil, se você faz uma alienação em mercado à vista acima de R$20 mil no mês, você está sujeito aí a apurar o ganho de capital. Outro ponto também interessante é quando a gente fala em pensão alimentícia. Né? A pensão alimentícia é um fato muito interessante, Natália, porque quem é o responsável pela tributação é quem recebe a pensão. E quem paga a pensão alimentícia tem o pagamento com uma potencial dedução. Só que muitos dos contribuintes, eles recebem pensão alimentícia e imaginam que aquele valor já é líquido, já foi tributado e eles vão usufruir desse capital. Na verdade, não. Lembre-se, a pensão alimentícia, ela também está sujeita, por exemplo, ao famoso carnê-leão. Ela precisa, inclusive, ser declarada na ficha rendimento recebido de pessoa física. E, finalmente, a gente pode também falar dos rendimentos de outras pessoas físicas. Lembrem, qualquer rendimento recebido de uma pessoa física não teve, em princípio, né, na maior parte dos casos, já não teve a sua tributação realizada. Ou seja, está vindo de uma pessoa física, tome muito cuidado, porque esse rendimento, para você, contribuinte que está recebendo de outra pessoa física, é você o responsável por apurar se há ou não imposto devido com relação àquela renda que você teve. Em relação aos empréstimos e doações feitos ali para familiares, para terceiros, como é que isso entra na declaração? Com relação a empréstimos e doações, o interessante é que eles envolvem duas pessoas. Eles envolvem o doador e o donatário, quem está emprestando e quem recebe o empréstimo, ou seja, um devedor e um credor. Nesses casos, é importante saber que há impacto na declaração de cada um deles. Ou seja,
Vamos falar primeiro de empréstimo. Quem empresta passa a ter um crédito. Esse crédito vai lá na ficha de direitos, né? Bens e direitos. Você vai informar um direito de crédito e lá, Natália, você informa também o CPF sobre o qual você tem esse direito de crédito. Já o devedor deve colocar lá em dívidas e vai informar que tem uma dívida com relação ao CPF, que é o CPF de quem ele pegou emprestado. O ponto interessante, Natália, é que no caso dos empréstimos, à medida que um vai pagando, o outro vai tendo o seu crédito diminuído. Então, existe um acompanhamento que deve ser feito em comum acordo com os dois. Cada um precisa saber exatamente que o que foi pago ao longo do ano para um é uma diminuição do crédito, porque já está recebendo de volta, e o outro uma diminuição da dívida, porque está pagando. Qual é o resultado disso tudo? Ao acabar o empréstimo, você zera tanto o crédito, quanto o outro vai zerar a sua dívida. No caso de doação, por que é tão diferente? Porque a doação ela é feita de uma forma única. Você não vai acompanhar a doação com relação a diminuir saldos, etc., como acontece no empréstimo. Então, na declaração em que acontece a doação, o doador vai informar esse pagamento, né? Vai informar esta doação na ficha referente à doação, informando o CPF para quem ele doou. Já para quem recebe, é um rendimento isento. Vai lá na ficha de rendimento isento.